Ele tinha 16 anos, limpava o chão do aeroporto, e quando o piloto desmaiou, assumiu o controle de um avião com 149 pessoas. Ninguém imaginava o que aconteceria depois. Lucas acordou às 4 da manhã, como sempre. O despertador nem precisava mais tocar. 3 anos limpando o aeroporto internacional tinha criado um relógio interno que funcionava melhor que qualquer máquina. Ele saiu da cama devagar, tentando não fazer barulho para não acordar a mãe. Ela tinha passado a noite tossindo novamente e ele sabia que precisava de cada minuto de descanso. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho que ele tinha comprado numa promoção e uma mesinha onde ficavam empilhados os manuais de aviação que ele colecionava. Eram livros velhos, alguns rasgados, que ele encontrava no lixo do aeroporto ou comprava em sebos com o dinheiro que sobrava do salário. Cada página era um tesouro para ele, cada diagrama uma janela para o mundo que ele sonhava alcançar. Ele se vestiu com o uniforme azul da empresa de limpeza, calçou os tênis gastos e foi até a cozinha preparar o café da manhã. 2 fatias de pão com margarina, um copo de leite, nada muito elaborado. Deixou o café pronto para a mãe e saiu de casa enquanto a cidade ainda dormia. O trajeto até o aeroporto demorava 1 hora de ônibus, mas Lucas não se importava. Ele usava esse tempo para estudar, sempre com um manual aberto no colo. Os outros passageiros achavam estranho ver um menino de 16 anos lendo sobre aerodinâmica às 5 da manhã, mas ele não ligava para os olhares curiosos. Tinha um objetivo claro na cabeça, e cada página que lia o aproximava mais dele. Chegando ao aeroporto, Lucas pegou o carrinho de limpeza e começou a rotina diária. Primeiro andar, depois o segundo, sempre observando tudo ao redor. Ele conhecia cada corredor, cada sala, cada escritório. Mas o que mais chamava sua atenção era o hangar onde ficavam os aviões. Sempre que podia, ele dava uma escapada para observar as aeronaves de longe, tentando identificar os modelos, memorizando as especificações que tinha decorado nos manuais. Ei, Lucas! A voz de Joaquim, supervisor da limpeza, o tirou dos pensamentos. Para de sonhar acordado e vai limpar o banheiro do 2º andar. Tem muito movimento hoje. Lucas assentiu sem reclamar. Joaquim era um homem duro, mas não era mau. Ele sabia da situação difícil do menino e sempre arranjava algumas horas extras quando precisava. O problema era que Joaquim, assim como quase todo mundo, achava que os sonhos de Lucas eram fantasias de criança. Você ainda está perdendo tempo com esses livros de avião? Joaquim perguntou, vendo o manual que saía do bolso de Lucas. Rapaz, você precisa entender que existem coisas para a nossa classe e coisas para a classe dos outros. Avião não é para gente como nós. Lucas engoliu a resposta que queria dar. Ele ouvia isso todos os dias, de pessoas diferentes, mas sempre a mesma mensagem. Sonhe pequeno. Aceite seu lugar, não tente voar muito alto. Mas toda vez que olhava para os aviões, toda vez que via um piloto caminhando com o uniforme elegante, alguma coisa dentro dele gritava que aquilo era possível. Foi durante a pausa do almoço que Lucas conheceu o Sr. Roberto. O homem estava sentado sozinho no pátio dos funcionários, comendo um sanduíche e observando o movimento dos aviões. Ele era novo no aeroporto, trabalhava como segurança, mas tinha algo diferente dos outros. Talvez fosse a forma como olhava para as aeronaves, com a mesma paixão que Lucas sentia. Você gosta de aviação? Roberto perguntou, notando que Lucas estava observando um Boeing 737 que acabara de pousar. Gosto muito, senhor. Estudo sozinho, mas um dia vou ser piloto. Lucas respondeu com uma convicção que surpreendeu o homem mais velho. Roberto sorriu. Havia algo naquele garoto que o lembrava de si mesmo quando era jovem. Você sabe que aquele é um 737-800, não é? Pela winglet e pelo formato da fuselagem. Lucas ficou surpreso. Era raro encontrar alguém que conhecia a aviação trabalhando na limpeza ou segurança. O senhor pilota? Pilotei por 35 anos. Me aposentei há 2 anos da aviação comercial. Agora trabalho aqui porque não consigo ficar longe dos aviões. Roberto estendeu a mão. Roberto Mendes, e você? Lucas Silva. É verdade mesmo que o senhor foi piloto? Os olhos do menino brilharam. A partir daquele dia,
Roberto e Lucas começaram a se encontrar todos os dias na hora do almoço. O piloto aposentado ficou impressionado com o conhecimento teórico que o garoto tinha adquirido sozinho. Lucas sabia de cor as especificações de dezenas de aeronaves, entendia os princípios básicos de voo, conhecia procedimentos de emergência. Faltava apenas a prática. Você tem talento natural, Lucas. Conheci poucos pilotos com esse tipo de conhecimento intuitivo. Roberto disse um dia, depois de uma conversa sobre sistemas hidráulicos. Mas o senhor Roberto, todo mundo fala que é impossível, que gente como eu não chega a piloto. Lucas falou, a voz carregada de uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. Escuta bem o que vou te dizer, menino. Eu nasci numa favela. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Cheguei a comandante de uma das maiores companhias aéreas do país. Sabe por quê? Porque quando você tem talento de verdade, uma hora alguém vai notar. Roberto fez uma pausa, observando a reação de Lucas. Vou te fazer uma proposta. Tenho um simulador de voo em casa. Montei quando me aposentei. Que tal você vir lá no fim de semana? Vou te ensinar na prática o que você já sabe na teoria. Lucas quase não acreditou no que estava ouvindo. Durante 3 anos, ele havia sonhado com a possibilidade de sentar nos controles de um avião, mesmo que fosse apenas um simulador. Agora, a oportunidade estava bem na sua frente. Mas eu não tenho dinheiro para pagar aulas, Sr. Roberto. Quem falou em pagar? Vou te ensinar porque vejo potencial em você. E porque todo piloto tem a obrigação de passar o conhecimento para a próxima geração. Roberto sorriu. Mas tem uma condição. Você continua estudando, continua trabalhando direito e nunca desiste do seu sonho. Combinado? Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez na vida que alguém acreditava nele de verdade, que via nele algo além de um menino pobre que limpava o chão do aeroporto. No sábado seguinte, Lucas foi até a casa de Roberto. O simulador estava montado no porão, uma réplica perfeita da cabine de um Boeing 737. Telas, botões, instrumentos, tudo funcionando como num avião real. Lucas se sentou na cadeira do comandante e, pela primeira vez na vida, colocou as mãos nos controles de uma aeronave. Calma. Respira fundo. Vamos começar com procedimentos básicos. Roberto se acomodou no assento do copiloto. Durante as 2 horas seguintes, Lucas mostrou uma habilidade que surpreendeu até mesmo Roberto. Seus movimentos eram naturais, intuitivos. Ele não apenas sabia a teoria, ele sentia o avião, como se tivesse nascido para aquilo. Quando Roberto propôs uma situação de emergência, Lucas reagiu com uma calma e precisão que poucos pilotos experientes demonstravam. Meu Deus, Lucas! Em 35 anos de carreira, vi muito talento, mas nunca vi nada parecido com isso. Roberto estava genuinamente impressionado. Você não aprendeu a voar. Você já sabia. Lucas saiu da casa de Roberto naquele dia com uma sensação completamente nova. Pela primeira vez, ele não estava apenas sonhando. Estava realmente voando, mesmo que fosse apenas num simulador. E mais importante, alguém acreditava nele. Mas quando chegou em casa, a realidade bateu forte. A mãe estava deitada, mais pálida que o normal, tossindo mais que nunca. O medicamento que ela tomava estava acabando e ele custava quase metade do salário de Lucas. O sonho de ser piloto era lindo, mas antes de tudo, ele precisava cuidar da única família que tinha. Como foi seu dia, meu filho? Dona Maria perguntou, tentando disfarçar a dor. Foi bom, mãe. Conheci uma pessoa especial no trabalho. Lucas se sentou na beira da cama dela. Mãe, eu vou conseguir dinheiro para seu tratamento. Vou pedir horas extras para o Joaquim. Não quero que você se mate de trabalhar por minha causa, Lucas. Você é jovem, precisa estudar, precisa ter seus sonhos. Meu sonho é cuidar da senhora. O resto pode esperar. Lucas mentiu, tentando sorrir. Mas lá no fundo, ele sabia que não podia desistir. Roberto tinha acordado algo dentro dele que não podia mais ser ignorado. De alguma forma, ele ia encontrar um jeito de conciliar tudo. Tinha que encontrar. Na segunda-feira, Lucas voltou ao trabalho com uma energia renovada. Passou o dia inteiro limpando e estudando, aproveitando cada minuto livre para absorver mais conhecimento. Durante a pausa do almoço, Roberto o esperava com novos desafios teóricos. Lucas,
Você tem uma intuição para a aviação que não pode ser desperdiçada. Vou falar com alguns contatos meus, ver se consigo alguma oportunidade para você. Roberto disse, depois de mais uma sessão de simulador no fim de semana. Que tipo de oportunidade, Sr. Roberto? Não sei ainda, mas o mundo da aviação é pequeno e talento verdadeiro sempre encontra um caminho. Roberto fez uma pausa. Só me promete uma coisa. Quando sua hora chegar, você vai estar pronto. Não importa o que aconteça, você estará preparado. Lucas assentiu, sem imaginar que sua hora chegaria muito mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. Era uma segunda-feira que parecia igual a todas as outras, mas não era. Lucas chegou ao aeroporto às 5 da manhã e já percebeu que algo estava diferente. O movimento estava mais agitado que o normal. Funcionários corriam de um lado para outro, e havia uma tensão no ar que ele conseguia sentir. A previsão do tempo anunciava tempestade forte para o final da tarde, e isso sempre deixava todo mundo nervoso no aeroporto. Lucas, hoje vai ser um dia complicado, Joaquim falou, entregando o carrinho de limpeza. Tem mais de 20 voos cancelados por causa da tempestade que vem aí. O pessoal está louco tentando reorganizar tudo. Lucas assentiu e começou a trabalhar. Durante a manhã, ele observou dezenas de passageiros frustrados, famílias que perderam conexões, executivos irritados gritando com os funcionários. Era sempre assim quando o tempo não colaborava. Mas ele tinha aprendido a aproveitar esses dias caóticos, porque era quando conseguia circular mais livremente pelo aeroporto sem ninguém prestar muita atenção nele. Durante a pausa do almoço, Roberto apareceu com uma expressão preocupada que Lucas nunca tinha visto antes. O piloto aposentado estava visivelmente agitado, andando de um lado para outro. Senhor Roberto, aconteceu alguma coisa? Lucas perguntou, deixando o sanduíche de lado. É um problema sério, Lucas. O comandante Silva, da Turbojet, foi internado de emergência hoje de manhã. Infarto. E o copiloto dele não pode voar porque a filha está no hospital também. Roberto parou de andar e olhou diretamente para Lucas. Eles têm um voo hoje às 6 da tarde, 149 passageiros, e não tem tripulação completa. Lucas sentiu um aperto no estômago. Conhecia o comandante Silva de vista, um homem experiente que sempre cumprimentava os funcionários com educação. Ele vai ficar bem? Vai, mas vai ficar afastado por uns meses. O problema é que a Turbojet está desesperada. É um voo importante, cheio de executivos, e não podem cancelar. Já tentaram pilotos de outras companhias, mas ninguém está disponível. E vão fazer o quê? Roberto ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando em algo muito sério. Lucas, você lembra do que conversamos sobre estar preparado quando a oportunidade aparecer? Lembro, mas... Eu conheço o gerente de operações da Turbojet há 15 anos, Carlos Mendonça. Voamos juntos por muito tempo antes de eu me aposentar. Roberto se sentou ao lado de Lucas. Vou sugerir você como assistente técnico especializado. Lucas quase engasgou com o refrigerante. Senhor, Roberto, eu tenho 16 anos. Nem carteira de habilitação eu tenho. Mas você tem conhecimento. Conhece aquele avião melhor que muito copiloto formado. E em situações extremas, pessoas extremas fazem a diferença. Roberto colocou a mão no ombro do menino. Claro que oficialmente você seria apenas um assistente. Mas se algo acontecer... Se algo acontecer, eu não sei se estou preparado para ser responsável por 149 vidas, Sr. Roberto. Ninguém nunca está totalmente preparado, Lucas. Mas eu vejo algo em você que poucos pilotos têm. Instinto. E às vezes, o instinto vale mais que anos de experiência. Lucas sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade impossível, perigosa, mas ao mesmo tempo era tudo o que ele tinha sonhado. Voar um avião real com passageiros reais, mesmo que fosse apenas como assistente. O que eu preciso fazer? Primeiro, você vai comigo até o escritório da Turbojet. Vou te apresentar como um jovem prodígio que eu estou mentoreando. Não vou mentir sobre sua idade, mas vou enfatizar seu conhecimento técnico. Roberto fez uma pausa. Lucas, você tem 3 horas para se preparar mentalmente. Se aceitar, não vai ser brincadeira. Às 2 da tarde, Lucas estava no escritório da Turbojet,
vestindo a camisa social que usava apenas em ocasiões especiais. Roberto o havia preparado durante toda a manhã, revisando procedimentos, checklist de emergência e especificações do Boeing 737-800 que fariam o voo. Lucas estava nervoso, mas determinado. Carlos, este é o Lucas que comentei com você. Roberto fez as apresentações. 16 anos, mas com conhecimento técnico que impressiona até a mim. Carlos Mendonça era um homem de uns 50 anos, calvo, com uma expressão permanentemente preocupada. Ele olhou Lucas de cima a baixo, claramente cético. Roberto, você está brincando comigo, é uma criança. Teste ele. Faça qualquer pergunta técnica sobre o 737. Qualquer uma. Roberto cruzou os braços, confiante. Carlos suspirou e olhou para Lucas. Qual é o procedimento para a falha dupla de motor durante a subida? Lucas respirou fundo e começou a responder com detalhes técnicos que surpreenderam Carlos. Durante 15 minutos, o gerente fez perguntas cada vez mais complexas, e Lucas respondeu todas com precisão. No final, Carlos estava boquiaberto. Onde esse menino aprendeu isso tudo? Autodidata. E 3 meses de treinamento intensivo comigo. Roberto sorriu. Carlos, você está numa situação impossível. Pode cancelar o voo e perder milhões, ou pode confiar no melhor talento natural que já vi em aviação. Carlos olhou pela janela, vendo a tempestade se aproximando no horizonte. O voo das 6 era crucial para a empresa. Havia investidores importantes a bordo, contratos milionários dependendo daquele encontro em São Paulo. Cancelar seria um desastre financeiro. Oficialmente ele vai como assistente técnico especializado. Se alguma coisa der errado, a responsabilidade é minha, Carlos finalmente disse. Mas Roberto, se isso der merda, minha carreira acaba junto com a sua. Não vai dar merda, confie em mim. E, às 4 da tarde, Lucas estava no hangar da Turbojet, observando o Boeing 737-800, que faria o voo TJ-447. Era uma aeronave linda, pintada com as cores azul e branco da companhia, com apenas 3 anos de uso. Lucas havia estudado cada sistema daquele modelo, mas nunca imaginou que estaria prestes a pilotá-lo. Vai ser apenas um voo de rotina, Lucas. 2 horas até São Paulo, tempo bom na chegada. O comandante substituto, capitão Fernandes, de 58 anos, estava claramente desconfortável com a situação. Você fica no assento do observador, anota alguns dados para o relatório e só fala se eu perguntar alguma coisa. Lucas assentiu, mas por dentro estava fervendo de ansiedade e emoção. Ele sabia que era mais que um observador. Roberto tinha conversado com ele em particular e deixado claro que se algo acontecesse com o comandante, ele teria que assumir o controle. Às 5h30, os passageiros começaram a embarcar. Lucas observou pela janela da cabine, vendo executivos bem vestidos, famílias com crianças, pessoas comuns que confiavam suas vidas à tripulação. Entre os passageiros, havia um grupo de empresários que discutiam contratos milionários, todos ansiosos para chegar a São Paulo a tempo da reunião. Impressionante como são todos diferentes, mas todos confiam na gente da mesma forma. Comandante Fernandes comentou, vendo Lucas observar os passageiros. É uma responsabilidade que nunca fica mais leve. Não importa quantos anos você tenha de experiência. Comandante, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor ficou nervoso no primeiro voo como comandante? Fernandes sorriu. Quase vomitei antes de entrar na cabine. Mas sabe o que me acalmou? Lembrar que eu tinha treinado para aquilo a vida inteira. Você também treinou, mesmo que de forma diferente. Às 6 em ponto, o voo TJ-447 estava pronto para partir. 69 passageiros a bordo, tempo fechando rapidamente, e um menino de 16 anos na cabine, prestes a viver o momento mais importante da sua vida. Torre, Turbojet 447, pronto para táxi. Comandante Fernandes falou no rádio, mas sua voz estava estranha, meio rouca. Comandante, o senhor está bem? Lucas perguntou, notando que o homem estava pálido e transpirando muito. Só um pouco de azia. Deve ser o almoço. Fernandes tentou sorrir, mas Lucas percebeu que algo estava seriamente errado. A decolagem estava autorizada, a pista estava livre. 149 pessoas esperavam partir. E Lucas tinha a terrível sensação de que em poucos minutos
Toda a responsabilidade cairia sobre os seus ombros de 16 anos. Turbojet 447, autorizado para decolagem na pista 09. A voz da torre ecoou na cabine. Comandante Fernandes colocou a mão no acelerador, mas de repente começou a tremer. O suor escorria pela testa dele, e sua respiração estava pesada. Lucas. Ele sussurrou. Acho que preciso de ajuda. E foi nesse momento que Lucas percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Lucas sentiu o mundo desabar quando viu o comandante Fernandes desabar na cadeira, a mão direita apertando o peito, o rosto completamente branco. O homem estava tendo um infarto, ali mesmo, com 149 pessoas esperando para decolar e uma tempestade se aproximando rapidamente. Comandante! Comandante! Lucas gritou, balançando o homem pelos ombros. Fernandes ainda estava consciente, mas mal conseguia falar. Lucas, você precisa assumir. A voz saiu como um sussurro desesperado. Não posso, não consigo. O coração de Lucas batia tão forte que ele podia ouvir o som nos próprios ouvidos. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. A boca estava seca e ele sentia como se fosse desmaiar a qualquer momento. 16 anos de idade e agora tinha que pilotar um Boeing 737 com quase 150 pessoas a bordo. Torre, Turbojet 447, temos uma emergência médica na cabine. Lucas falou no rádio tentando manter a voz firme, mas ela saiu quebrada, revelando seu desespero. Turbojet 447, confirme a natureza da emergência. A voz da torre era profissional, mas Lucas podia sentir a preocupação. Comandante teve um mal súbito. Solicitamos paramédicos e... Lucas hesitou, porque sabia que o que ia dizer mudaria tudo. Preciso assumir os controles. Um silêncio mortal se fez na frequência de rádio. Todos na torre sabiam que Lucas era apenas um assistente técnico, mas ninguém imaginava que ele teria que assumir o comando da aeronave. Turbojet 447, confirme quem vai assumir o comando da aeronave. A voz da torre agora tinha um tom de urgência e preocupação. Aqui é Lucas Silva, assistente técnico. Tenho conhecimento para executar o voo. Ele mentiu sobre sua capacidade, mas não tinha escolha. Comandante está consciente, mas incapacitado. Fernandes fez um esforço sobre-humano para pegar o microfone. Torre, confiem nele, ele sabe o que está fazendo. E desabou novamente na cadeira. Na cabine de passageiros, as pessoas começaram a perceber que algo estava errado. A aeromoça principal, Carla, bateu na porta da cabine com urgência. Comandante, está tudo bem? Os passageiros estão perguntando por que ainda não decolamos. Lucas abriu a porta e Carla se assustou ao ver o comandante desacordado e um menino de 16 anos nos controles. Meu Deus, o que aconteceu? Ela sussurrou, tentando não alarmar os passageiros. Ele passou mal. Vou assumir o voo. Lucas falou, e pela primeira vez em sua vida, sua voz soou como a de um homem adulto, carregada de uma responsabilidade que o fazia crescer anos em segundos. Mas você é uma criança. Não pode pilotar este avião. Carla estava entrando em pânico. Posso sim, e vou fazer isso agora. Lucas a olhou nos olhos com uma determinação que ela nunca tinha visto em alguém tão jovem. Preciso que mantenha os passageiros calmos. Diga que houve um pequeno problema técnico, mas que está tudo sob controle. Carla hesitou por um momento, mas havia algo na voz de Lucas que a tranquilizou. Ela assentiu e fechou a porta da cabine. Torre, Turbojet 447, solicitando autorização para decolagem imediata. Temos situação crítica médica a bordo e precisamos chegar ao destino o mais rápido possível. Turbojet 447 negativo. Solicite retorno ao GAT para assistência médica. Torre, com todo respeito. O comandante disse que tempo é crucial. Ele precisa de atendimento especializado em São Paulo. Lucas estava improvisando, mas sabia que precisava convencer a torre a deixá-lo decolar. Um longo silêncio. Lucas podia imaginar o caos que estava acontecendo na sala de controle. Um menino de 16 anos pedindo para pilotar um avião comercial com 149 passageiros. Turbojet 447. Autorizado para decolagem. Deus os proteja. Lucas sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. Não de medo, mas de emoção pura.
Ele colocou as mãos nos controles, sentindo o peso de cada vida que estava sob sua responsabilidade. Lembrou de todas as horas estudando, de todos os fins de semana no simulador com Roberto, de todos os momentos em que as pessoas disseram que ele nunca conseguiria. Mãe, se a senhora estiver me ouvindo de algum lugar, me dê força. Ele sussurrou, fechando os olhos por um segundo. Lucas empurrou os aceleradores para a frente e o Boeing 737 começou a ganhar velocidade na pista. 80 nós, 90 nós, 100 nós. Ele podia sentir a potência dos motores, o avião querendo voar, implorando para deixar o chão. V1, VR, rotate. Lucas falou sozinho, executando os procedimentos exatamente como Roberto havia ensinado. E então aconteceu. O avião deixou o solo, e Lucas sentiu aquela sensação única de voar. Só que desta vez era real. Não era simulador, não era sonho. Ele estava realmente pilotando um Boeing 737 com 149 pessoas a bordo. Turbojet 447, decolagem executada com sucesso, subindo para nível de voo 350. Lucas falou no rádio, e pela primeira vez desde que assumiu os controles, sua voz estava firme e confiante. Na cabine de passageiros, as pessoas começaram a relaxar. A decolagem tinha sido suave como seda, uma das melhores que muitos já haviam experimentado. Um empresário comentou com a esposa: "Esse piloto é excepcional. Que decolagem perfeita." Se eles soubessem que quem estava pilotando tinha acabado de completar 16 anos, provavelmente entrariam em pânico. Mas Lucas estava voando como se tivesse nascido para aquilo. "Comandante, como está se sentindo?" Lucas perguntou, verificando Fernandes, que havia recuperado um pouco da consciência. "Você conseguiu, menino." "Decolagem perfeita," Fernandes sussurrou, forçando um sorriso. "Agora é com você. Eu confio em você." Lucas sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Aqui estava um homem experiente, com décadas de aviação, colocando sua vida e a vida de 149 pessoas nas mãos de um adolescente. Era ao mesmo tempo aterrorizante e inspirador. Torre, Turbojet 447 estabelecido em cruzeiro, todos os sistemas normais. "Solicitamos vetor direto para São Paulo devido à emergência médica." Turbojet 447. Autorizado vetor direto. "Como está a situação na cabine?" "Comandante estável, situação sob controle. Obrigado pelo apoio." Lucas respondeu, tentando soar profissional. Durante os primeiros 30 minutos de voo, Lucas foi ganhando confiança. O avião respondia exatamente como ele esperava. Todos os sistemas funcionavam perfeitamente e ele estava seguindo a rota com precisão. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia completo, como se tivesse encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Carla voltou à cabine para verificar a situação. "Como você está se saindo?" "Melhor do que imaginava." Lucas sorriu e ela percebeu que o menino tinha uma maturidade que não condizia com sua idade. "Os passageiros estão bem?" "Tranquilos. Alguns até elogiaram a suavidade do voo." Carla fez uma pausa. "Lucas, posso perguntar onde você aprendeu a voar assim?" "Sonhando a vida inteira e estudando cada minuto livre." Lucas respondeu, mantendo os olhos nos instrumentos. "E tendo a melhor professora do mundo, a necessidade." Lá no fundo da cabine, um senhor de uns 60 anos, bem vestido, comentava com a esposa: "Sabe, querida, este piloto me lembra o meu neto. Tem a mesma paixão pela aviação." Ele não fazia ideia de que o piloto tinha praticamente a mesma idade do neto dele. Turbojet 447, aproximando-se do espaço aéreo de São Paulo. Solicite descida para nível de voo 200. Tati, solicitando descida para nível 200. Turbojet 447. Lucas iniciou a descida, e foi neste momento que ele percebeu que o mais difícil ainda estava por vir. Decolar era uma coisa, voar em cruzeiro era outra, mas pousar com segurança 149 pessoas era o verdadeiro teste. "Comandante, consegue me ajudar com os procedimentos de aproximação?" Lucas perguntou. Mas Fernandes estava dormindo, provavelmente sedado pelo próprio corpo para lidar com a dor. Lucas estava sozinho, completamente sozinho, com 149 vidas em suas mãos, se aproximando de um dos aeroportos mais movimentados do país. E pela primeira vez desde que assumiu os controles,
Ele sentiu medo de verdade. Mas eram outros dias, e o menino que limpava o chão do aeroporto havia morrido naquele cockpit. Quem estava pilotando agora era Lucas Silva, de 16 anos, o piloto mais jovem a assumir o comando de uma aeronave comercial na história da aviação brasileira. E ele não ia decepcionar nem uma única pessoa que estava confiando nele. Lucas estava concentrado nos instrumentos quando tudo começou a dar errado. Primeiro foi uma luz vermelha que piscou no painel, depois outra, e em questão de segundos, o cockpit parecia um pisca-pisca de Natal. O sistema de navegação GPS havia falhado completamente, e com ele, toda a instrumentação eletrônica que guiava o avião. Não pode ser agora, Lucas murmurou, tentando reiniciar o sistema. Suas mãos tremiam enquanto apertava botões, verificava disjuntores, fazia tudo o que Roberto havia ensinado sobre falhas eletrônicas. Mas nada funcionava. Turbojet 447, estamos perdendo seu sinal de transponder. Confirme sua posição. A voz da torre de controle soou preocupada. Torre, Turbojet 447. Tivemos falha completa do sistema de navegação. Estamos voando por instrumentos básicos. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Solicito vetores para aproximação visual. Turbojet 447. Isso é muito perigoso com a tempestade se aproximando. Recomendamos desvio para aeroporto alternativo. Lucas olhou pela janela e sentiu o coração gelar. No horizonte, uma parede negra de nuvens se aproximava rapidamente. Raios cortavam o céu como facas, e ele podia ver a chuva pesada que vinha em sua direção. A tempestade que os meteorologistas haviam previsto estava chegando mais cedo e mais forte do que esperado. Comandante, preciso de ajuda. Lucas balançou Fernandes, que abriu os olhos com dificuldade. O que está acontecendo? A voz saiu fraca, mas ele estava consciente. Perdemos navegação, e tem uma tempestade gigante vindo em nossa direção. Não sei se conseguimos chegar a São Paulo. Lucas não conseguiu esconder o desespero na voz. Fernandes fez um esforço hercúleo para se endireitar na cadeira. Quanto combustível temos? Lucas verificou os indicadores. 45 minutos. Talvez 50 se economizarmos. Meu Deus. Fernandes fechou os olhos. Lucas, você tem duas opções. Tenta chegar a São Paulo e arrisca ficar sem combustível, ou desvia para Ribeirão Preto e pousa em condições visuais. Ribeirão Preto? Eu nunca pousei lá. Ninguém espera que você tenha pousado em lugar algum, menino. Você está improvisando tudo. Fernandes colocou a mão trêmula no ombro de Lucas. Mas a pista é mais curta, e se errar, não tem segunda chance. Lucas sentiu o peso do mundo nos ombros. Eram 149 pessoas confiando numa decisão que ele teria que tomar sozinho. Continuar para São Paulo e arriscar cair por falta de combustível, ou desviar para um aeroporto menor e arriscar um pouso em condições difíceis. Torre, Turbojet 447. Solicitando desvio para Ribeirão Preto. Temos combustível limitado e não podemos enfrentar a tempestade. Turbojet 447. Autorizado desvio para Ribeirão Preto. Condições meteorológicas, vento 15 nós, visibilidade 5 quilômetros, chuva moderada. Foi neste momento que a primeira turbulência atingiu o avião. Não foi um balanço suave. Foi como se uma mão gigante tivesse pegado a aeronave e a balançado como um brinquedo. Lucas sentiu o estômago subir para a garganta e precisou se agarrar nos controles para não ser jogado para o lado. Na cabine de passageiros, as pessoas começaram a gritar. Copos de refrigerante voaram pelo ar, bagagens caíram dos compartimentos e algumas pessoas começaram a chorar de medo. Atenção passageiros, estamos enfrentando uma área de turbulência. Por favor, mantenham os cintos apertados e permaneçam em seus assentos. Carla fez o anúncio, mas sua voz trêmula revelava que ela também estava apavorada. Outra pancada de turbulência, ainda mais forte. O avião desceu rapidamente, como se tivesse caído num buraco no ar. Lucas lutou para manter o controle, usando toda a força que tinha para manter as asas niveladas. Meu Deus, o que está acontecendo? Gritou uma mulher na cabine. Mamãe, estou com medo. Uma criança chorou. Calma, meu amor, vai passar. A mãe respondeu, mas Lucas podia ouvir o terror na voz dela.
Turbojet 447. Radar meteorológico indica célula de tempestade severa em sua rota. Sugiro desvio imediato para a esquerda. Desviando para a esquerda, Turbojet 447. Lucas virou o avião, mas sabia que cada mudança de rota consumia mais combustível. Comandante, quanto combustível gastamos com esses desvios? Fernandes verificou os instrumentos com dificuldade. Uns 5 minutos a menos. Lucas, você precisa pousar esse avião nos próximos 30 minutos, ou vamos ter um problema muito sério. Lucas sentiu o suor escorrer pela testa. 30 minutos para pousar um avião que ele nunca havia pilotado antes, num aeroporto que ele nunca havia visto, com 149 pessoas dependendo dele. Era como um pesadelo, mas ele estava acordado. Lembra o que Roberto sempre dizia? Lucas murmurou para si mesmo. Avião quer voar, não quer cair. Confie nos instrumentos, confie no treinamento, confie no instinto. Mais uma pancada de turbulência, e desta vez, Lucas ouviu algo que nunca havia ouvido em um voo comercial. Pessoas rezando em voz alta. O Ave Maria da Senhora da fileira 12, o Pai Nosso do Homem da fileira 8 e uma criança pequena perguntando: Papai, vamos cair? Não, meu filho, não vamos cair. O piloto é muito bom. O pai respondeu, mas Lucas podia sentir o medo na voz do homem. Se eles soubessem que o piloto tinha 16 anos e estava voando pela primeira vez na vida, provavelmente todos entrariam em pânico total. Turbojet 447. Ribeirão Preto à vista, 12 horas, 15 milhas. Está autorizado para aproximação visual pista 18. Lucas olhou para a frente e viu as luzes do aeroporto cortando a escuridão da tempestade. Eram como estrelas num céu negro, oferecendo esperança em meio ao caos. Comandante, consigo ver o aeroporto. Vou tentar a aproximação. Lucas, escuta bem o que vou te dizer. Fernandes fez um esforço para falar claro. Essa pista é mais curta que o normal. Você vai ter que pousar nos primeiros 500 metros, ou não vai conseguir parar, entendeu? Lucas assentiu, mas por dentro estava apavorado. Nos simuladores ele sempre pousava em pistas grandes, com muito espaço para erro. Agora teria que ser perfeito na primeira tentativa. Turbojet 447. Vento 180 graus, 18 nós, com rajadas de 25. Chuva moderada, pista molhada. Vento forte, pista molhada, visibilidade reduzida. Todas as condições que transformam um pouso normal numa operação de extremo risco. Carla, preciso que prepare os passageiros para um pouso de emergência. Posição de impacto, tudo certinho. Lucas falou no interfone da cabine. Lucas, você está me assustando. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Lucas mentiu, porque nem ele sabia se conseguiria pousar aquele avião com segurança. Atenção, passageiros. Estamos iniciando nossa aproximação final. Por favor, coloquem os assentos na posição vertical, guardem as bagagens e mantenham os cintos bem apertados. Vamos ter um pouso um pouco mais firme que o normal devido às condições do tempo. Lucas reduziu a velocidade e começou a descida final. 3.000 pés, 2.500 pés, 2.000 pés. O avião balançava violentamente por causa do vento, mas ele conseguia manter o controle. Está indo bem, menino. Está indo muito bem. Fernandes sussurrou, observando os instrumentos. 1.500 pés, 1.000 pés, 500 pés. Lucas podia ver a pista agora, molhada e brilhando sob a chuva. Parecia minúscula comparada às pistas onde ele havia treinado no simulador. Vai dar certo, vai dar certo. Lucas repetia para si mesmo, as mãos firmes nos controles. 300 pés, 200 pés, 100 pés. O avião estava alinhado com a pista, a velocidade estava correta, mas o vento lateral estava empurrando a aeronave para o lado. Vamos, menino, você consegue, Fernandes murmurou. 50 pés, 30 pés, 20 pés. Lucas podia ver cada detalhe da pista, cada poça d'água, cada marca no asfalto. Na cabine, as pessoas seguraram a respiração. Algumas choravam, outras rezavam, mas todos sentiam que aquele era o momento mais importante de suas vidas. Por favor, Deus, ajude esse piloto, uma senhora murmurou. Ele consegue, ele consegue. Um homem repetia como uma oração. 10 pés, 5 pés, 3 pés. O avião tocou a pista com um impacto mais forte que o normal, mais seguro.
Lucas acionou os freios com toda a força, sentindo o avião desacelerar rapidamente na pista molhada. Reversão máxima! Fernandes gritou, e Lucas ativou os reversos dos motores. O avião diminuía a velocidade, mas a pista estava acabando rapidamente. Lucas podia ver o final da pista se aproximando, e por um momento terrível, pensou que não conseguiria parar a tempo. Vamos, para! Lucas gritou, pisando nos freios com toda a força que tinha. 100 metros para o final da pista, 50 metros, 30 metros, 20 metros. E então o avião parou. Completamente parado, a apenas 15 metros do final da pista. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém na cabine se moveu. Ninguém respirou. Ninguém acreditou que estavam vivos. Então, alguém começou a bater palmas. Primeiro uma pessoa, depois outra, e em poucos segundos, todo o avião estava aplaudindo. Não eram palmas educadas de fim de voo. Eram palmas de gratidão, de alívio, de pessoas que sabiam que tinham acabado de presenciar um milagre. Turbojet 447, bem-vindos a Ribeirão Preto. Que pouso fantástico! A voz da torre estava carregada de emoção. Lucas tirou os fones e, pela primeira vez em 2 horas, permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de pura exaustão emocional. Ele tinha conseguido. Tinha pousado 149 pessoas com segurança, mesmo sem experiência, mesmo com 16 anos, mesmo com todas as probabilidades contra ele. Você fez isso, menino. Você realmente fez isso. Fernandes sussurrou, lágrimas nos olhos. E Lucas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os bombeiros e paramédicos correram para o avião esperando encontrar feridos, destroços, caos. Mas quando chegaram ao Turbojet 447, encontraram algo completamente diferente. 149 pessoas saindo tranquilamente da aeronave, conversando animadamente sobre o pouso mais suave que já sentiram. Onde estão os feridos? Perguntou o comandante dos bombeiros para Carla, que estava na porta do avião. Não há feridos. Todos estão bem. Foi um pouso perfeito. Ela respondeu, ainda em choque com o que havia acabado de presenciar. Pouso perfeito? Vocês pousaram numa tempestade, com vento cruzado, em pista molhada. O bombeiro não conseguia entender. Nosso piloto é excepcional. Carla sorriu. Excepcional e muito jovem. Enquanto isso, na cabine, Lucas ajudava a tirar o comandante Fernandes, que estava sendo atendido pelos paramédicos. O homem estava estável, mas precisava de cuidados médicos urgentes. Garoto, você salvou minha vida hoje. Fernandes apertou a mão de Lucas antes de ser levado na maca. Nunca vi alguém pilotar assim sem experiência. Você nasceu para isso. De Lucas saiu da cabine e foi recebido por uma multidão de passageiros que queriam cumprimentá-lo. Mas quando viram que se tratava de um adolescente, a surpresa foi geral. Espera, você é o piloto? Perguntou um empresário de meia-idade incrédulo. Sim, senhor. Lucas Silva. O menino respondeu ainda tremendo da adrenalina. Mas você é uma criança, gritou uma mulher. Tenho 16 anos, senhora. Mas tenho conhecimento suficiente para pilotar com segurança. Lucas tentou explicar, mas percebeu que as pessoas estavam entrando em choque. 16 anos? Você pilotou este avião com 16 anos? Um homem alto, bem vestido, se aproximou com os olhos arregalados. Sim, senhor. Em situação de emergência, quando o comandante passou mal. Por alguns segundos, o silêncio foi total. Depois, como se alguém tivesse apertado um botão, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Ele salvou nossas vidas. É um herói. 16 anos e pilota melhor que muito piloto experiente. Meu Deus, se eu soubesse disso durante o voo. Entre os passageiros, havia um homem que observava tudo em silêncio. Maurício Carvalho, de 52 anos, dono de uma das maiores empresas de logística do país, conhecido por sua frieza nos negócios. Ele estava voltando de uma reunião importante em Brasília quando pegou aquele voo. Durante toda a turbulência, durante todo o medo, Maurício havia observado a competência do piloto. A decolagem suave, a forma como enfrentou a tempestade, o pouso perfeito mesmo em condições adversas. Ele sabia reconhecer talento quando via, e o que havia presenciado não era apenas talento, era genialidade. Garoto, como você aprendeu a voar?
Maurício se aproximou de Lucas. Estudando sozinho, senhor. Livros, manuais e um piloto aposentado que me ensinou no simulador. Lucas respondeu, cansado, mas orgulhoso. E trabalha com o quê? Sou faxineiro no aeroporto de Brasília. Trabalho para sustentar minha mãe, que está doente. Maurício sentiu algo que não sentia há anos. Emoção genuína. Aqui estava um menino que trabalhava como faxineiro, estudava aviação sozinho e acabara de salvar 149 vidas com uma competência que ele nunca havia visto. Qual é o nome da sua mãe? Maurício perguntou. Maria Silva. Por que, senhor? Porque vou salvá-la, assim como você salvou a todos nós hoje. Lucas não entendeu o que o homem queria dizer. Mas antes que pudesse perguntar, chegaram os repórteres. Alguém havia vazado a notícia de que um adolescente havia pilotado um avião comercial, e em questão de minutos, o aeroporto estava cheio de jornalistas. Lucas, como se sente por ter salvado 149 vidas? Perguntou uma repórter. Apenas fiz o que tinha que fazer. Qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma coisa. Lucas respondeu, constrangido com a atenção. Você não tem medo de voar? Tenho medo de não voar. Voar é meu sonho desde criança. E seus pais? Como reagiram? Lucas baixou os olhos. Minha mãe não sabe ainda. Ela está no hospital e não quero preocupá-la. Hospital? A repórter percebeu que havia uma história mais profunda ali. Ela está com uma condição delicada e eu trabalho para pagar o tratamento. As câmeras captaram a emoção genuína de Lucas. Não era um herói arrogante. Era um menino humilde que havia feito algo extraordinário por necessidade, não por glória. Senhores da imprensa, preciso falar com o jovem. Um homem de terno se aproximou, mostrando um crachá. Agência Nacional de Aviação Civil. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Lucas sentiu o coração acelerar. Seria processado? Preso? Proibido de voar? Calma, garoto. Não está em apuros. O homem percebeu o nervosismo. Sou o capitão Morales, investigador da ANAC. Preciso entender como você conseguiu fazer o que fez. Durante 2 horas, Lucas foi interrogado sobre cada detalhe do voo. Como aprendeu a voar? Como reagiu às emergências? Como tomou as decisões? Os investigadores ficaram impressionados com a clareza das respostas e com o conhecimento técnico do menino. Lucas, oficialmente, você não pode pilotar aeronaves comerciais. Não tem licença, não tem idade, não tem curso formal. Morales explicou. Mas extraordinariamente, você salvou 149 vidas com uma competência que poucos pilotos licenciados teriam. Vou ser punido? Pelo contrário, vou recomendar que você receba uma menção honrosa da ANAC. E vou fazer um relatório sugerindo que sejam criadas regras especiais para casos como o seu. Lucas não conseguia acreditar. Em vez de ser punido, estava sendo reconhecido. Mas tem uma coisa que preciso deixar clara. Morales continuou. Você não pode mais pilotar comercialmente até ter idade e formação adequadas, entendeu? Entendi, senhor. Porém, nada impede que você se prepare adequadamente para ser o piloto que claramente nasceu para ser. Do lado de fora da sala, Maurício Carvalho esperava. Ele havia passado as últimas horas fazendo ligações, movendo contatos, criando um plano que mudaria a vida de Lucas para sempre. Lucas, pode sair alguns minutos? Maurício chamou. Maurício Carvalho, empresário. Estava no voo hoje. Ele se apresentou oficialmente. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta, senhor? Primeiro vou custear todo o tratamento da sua mãe. Particular, melhor hospital, melhores médicos. Ela não vai morrer por falta de recursos. Lucas sentiu as pernas ficarem fracas. Senhor, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Você salvou minha vida. Agora deixe-me salvar a vida da sua mãe. Maurício colocou a mão no ombro do menino. Segundo, vou pagar sua formação completa em aviação. Melhor escola, melhor curso, tudo pago. Mas por quê? Eu não fiz nada além do meu dever. Lucas, você fez o que poucos homens adultos fariam. Assumiu uma responsabilidade impossível e executou com perfeição. Isso não é sorte, é caráter. Maurício fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Meu filho morreu num acidente de carro há 5 anos. Tinha a sua idade. Desde então, eu vivo apenas para trabalhar, sem propósito real. Hoje, observando sua coragem, eu encontrei um propósito novamente.
Lucas começou a chorar. Não conseguia mais segurar a emoção de tudo que havia acontecido. Aceita minha ajuda? Maurício perguntou. Aceito, senhor. Mas com uma condição. Qual? Quando me formar, vou trabalhar para o senhor. Vou devolver cada centavo que gastar comigo. Maurício sorriu. Combinado. Mas primeiro, vamos cuidar da sua mãe. Naquela noite, Lucas dormiu no hospital ao lado da mãe, que havia sido transferida para a melhor UTI particular da cidade. Dona Maria não conseguia acreditar na mudança repentina na vida deles. Meu filho, o que você fez para merecer tanta bondade? Ela perguntou, ainda fraca, mas visivelmente melhor. Apenas voei, mãe. Apenas voei. A notícia explodiu nacionalmente em questão de horas. Adolescente de 16 anos pilota avião comercial e salva 149 vidas. Estava em todos os jornais, sites e canais de televisão. Lucas acordou no hospital com enfermeiras pedindo autógrafos e médicos querendo tirar fotos com ele. Meu filho virou celebridade da noite para o dia! Dona Maria falou, segurando o celular onde dezenas de pessoas haviam enviado mensagens de parabéns. Olha só quantas pessoas te mandaram mensagens lindas. Lucas lia as mensagens com lágrimas nos olhos. Pessoas de todo o país contando como sua história havia inspirado elas a não desistir dos sonhos. Pais dizendo que iam mostrar a reportagem para os filhos, pilotos experientes elogiando sua competência. Mãe, eu só fiz o que tinha que fazer. Não entendo por que tanta gente está me tratando como herói. Porque você é um herói, Lucas. Você salvou 149 famílias de perder seus entes queridos. Isso é heroísmo puro. E a porta do quarto se abriu e Roberto entrou, acompanhado por uma mulher elegante que Lucas não conhecia. Lucas, meu garoto! Roberto o abraçou com força. Quando soube do que aconteceu, quase tive um infarto também. Você fez exatamente o que eu ensinei, mas superou todas as minhas expectativas. Senhor Roberto, sem o senhor eu nunca teria conseguido. Tudo que aprendi foi com o senhor. Bobagem. Eu apenas despertei um talento que já existia. Roberto se virou para a mulher. Lucas, esta é doutora Helena Vasconcelos, diretora da Escola Superior de Aviação Civil. Ela veio aqui com uma proposta. Doutora Helena era uma mulher de uns 40 anos, com uma presença que impunha respeito. Ela havia sido piloto por 15 anos antes de virar educadora, e era reconhecida como uma das maiores autoridades em formação de pilotos do país. Lucas, assisti às gravações do seu voo. Analisei cada procedimento, cada decisão que você tomou. Ela disse, puxando uma cadeira para sentar perto da cama. Em 20 anos formando pilotos, nunca vi alguém com instinto tão apurado. Obrigado, doutora. Acho que não é elogio. É fato. Você tomou decisões que pilotos com décadas de experiência hesitariam em tomar. E todas certas. Helena fez uma pausa. Vim aqui fazer um convite oficial. Quero que você seja o primeiro aluno do nosso programa especial para talentos excepcionais. Lucas olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso. Que tipo de programa? Formação acelerada, com os melhores instrutores do país, equipamentos de última geração e um currículo personalizado baseado no seu perfil. Helena explicou. Normalmente, um piloto comercial leva 5 anos para se formar. Você faria em 2 anos e meio. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma escola particular. Bolsa integral, moradia, alimentação, materiais, tudo pago. É um investimento da escola em você. Helena sorriu. Mas tem uma condição. Você vai estudar como nunca estudou na vida. Vai ser puxado, vai ser difícil, mas vai sair de lá como um dos melhores pilotos do país. Dona Maria começou a chorar. Meu filho, é tudo que você sempre sonhou. Aceito, doutora. Aceito com muito orgulho. Ótimo. Início das aulas. Próxima segunda-feira. Após Helena sair, Roberto ficou alguns minutos conversando com Lucas. Garoto, você mudou a aviação brasileira. Já há discussões sobre criar regulamentações para casos excepcionais como o seu. Como assim? Situações de emergência onde pessoas com conhecimento não formal possam assumir controles. Seu caso vai virar estudo em escolas de aviação do mundo inteiro. Lucas mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. De faxineiro a herói nacional, de sonhador a futuro piloto comercial, tudo em 48 horas. Senhor Roberto, o senhor acha que eu mereço tudo isso? Lucas, você arriscou sua vida para salvar 149 pessoas.
Não apenas arriscou, conseguiu. Você merece tudo isso e muito mais. Durante a tarde, Maurício Carvalho voltou ao hospital, dessa vez acompanhado por uma equipe médica completa. Lucas trouxe os melhores especialistas do país para avaliar sua mãe. Ela vai ter o melhor tratamento possível. Senhor Maurício, como posso agradecer tamanha generosidade? Continuando a ser quem você é. Humilde, corajoso, determinado. Maurício se sentou na cadeira ao lado da cama. Tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Comprei um apartamento perto da escola de aviação. Sua mãe vai morar lá durante seu tratamento e você vai ter um lugar confortável para estudar. Lucas não conseguia mais conter a emoção. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Porque quando você salvou aquele avião, você não salvou apenas 149 vidas. Você salvou a minha alma. Maurício tinha lágrimas nos olhos. Eu estava vivendo apenas para trabalhar, sem propósito, sem alegria. Você me mostrou que ainda existem pessoas extraordinárias no mundo. Mas eu não sou extraordinário. Sou apenas um menino que gosta de aviões. Lucas, pessoas extraordinárias nunca acham que são extraordinárias. Essa é uma das coisas que as tornam extraordinárias. E no final da tarde chegou uma delegação oficial da ANAC, acompanhada por autoridades da aviação civil. O próprio diretor-geral havia vindo pessoalmente cumprimentar Lucas. Senhor Silva, em nome da aviação brasileira, gostaríamos de lhe entregar esta medalha de honra ao mérito. O diretor abriu uma caixa com uma medalha dourada. É a primeira vez que concedemos essa honraria a alguém sem formação formal. E Lucas recebeu a medalha com as mãos tremendo. Obrigado, senhor. Vou guardar com muito carinho. Além disso, gostaríamos de informar que você será embaixador honorário da aviação civil brasileira. Sua história será usada para inspirar jovens a seguirem carreiras na aviação. Embaixador? Mas eu sou apenas um estudante. Você é um exemplo vivo de que sonhos podem se tornar realidade com dedicação e coragem. À noite, quando todos haviam saído, Lucas ficou sozinho com a mãe no quarto do hospital. Dona Maria estava visivelmente melhor. O tratamento já estava surtindo efeito. Mãe, às vezes sinto que estou sonhando, que vou acordar e estar de volta limpando o aeroporto. Não é sonho, meu filho, é merecimento. Você dedicou sua vida a estudar, a ajudar nossa família, a perseguir seus sonhos mesmo quando todos diziam que era impossível. E agora? Como vai ser daqui para frente? Agora você vai voar de verdade, vai realizar todos os sonhos que sempre teve. Dona Maria segurou a mão do filho. Seu pai estaria tão orgulhoso. Às vezes sinto que ele está me protegendo, mãe, que ele me deu força para pilotar aquele avião. Tenho certeza que está. E sua avó também, que sempre dizia que você era especial desde pequeno. Lucas olhou pela janela do hospital e viu um avião passando no céu noturno, as luzes piscando como estrelas móveis. Em poucos dias ele estaria lá em cima novamente, mas dessa vez como piloto formado, preparado, legal. Mãe, prometo que vou honrar essa oportunidade. Vou estudar como nunca, vou me dedicar completamente e vou me tornar o melhor piloto que conseguir. Sei que vai, meu filho. Você sempre foi determinado. E vou cuidar da senhora para sempre. Não importa o que aconteça, a senhora sempre será minha prioridade. Lucas, você já cuidou de mim mais do que qualquer mãe poderia esperar. Agora é hora de cuidar dos seus sonhos. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma ligação de um número desconhecido. Alô? Lucas, aqui é Carlos, da Turbojet. Tenho uma proposta para você. Que proposta, senhor? Quando você se formar, quero que venha trabalhar conosco. Vou criar uma vaga especial para você, com salário acima da média e condições especiais. Lucas mal conseguia acreditar. Senhor, eu nem comecei a estudar ainda. Não importa. Sei que você vai ser excepcional. Considere isso uma garantia de emprego. Depois de desligar, Lucas se deu conta de que em 3 dias sua vida havia mudado completamente. De faxineiro a herói nacional, de sonhador a futuro piloto com emprego garantido. Mãe, acho que o destino existia mesmo. Tudo o que aconteceu foi para me levar até aqui. Não foi destino, meu filho. Foi mérito. Você construiu seu próprio destino com estudo, dedicação e coragem. Lucas sorriu, olhando mais uma vez para o céu pela janela. Dali a uma semana, começaria sua jornada oficial para se tornar piloto.
Mas no fundo, ele sabia que já era piloto desde o primeiro dia que sonhou em voar. E agora, finalmente, o mundo inteiro também sabia. 2 anos e meio depois, Lucas estava na frente do espelho do dormitório da escola de aviação, ajustando pela primeira vez o uniforme de piloto comercial. A camisa branca impecável, a gravata azul marinho, as ombreiras douradas, tudo perfeito. Mas o que mais o emocionava eram as 4 listras nas mangas, símbolo de que ele havia se tornado comandante. Meu Deus, não posso acreditar que chegou o dia. Lucas sussurrou para si mesmo, as mãos tremendo de emoção. Na mesa ao lado estava o diploma que recebera no dia anterior. Lucas Silva, piloto comercial, primeira classe com distinção. Ele havia terminado o curso como o melhor aluno da turma, quebrando todos os recordes de notas e desempenho. Lucas, sua mãe chegou, gritou um colega da porta do dormitório. Lucas saiu correndo pelos corredores da escola e encontrou Dona Maria na recepção, linda, saudável, com os cabelos arrumados e um vestido novo. O tratamento havia sido um sucesso completo. Ela estava curada, radiante e mais orgulhosa do que qualquer mãe poderia estar. Meu filho, você está lindo. Parece um príncipe. Dona Maria chorou de emoção, abraçando Lucas com força. Mãe, a senhora está maravilhosa. Como se sente? Completamente curada. Os médicos disseram que posso viver normalmente por muitos anos ainda. Ela secou as lágrimas. Vou ver meu filho voar como comandante oficial. Roberto chegou logo depois, acompanhado por Helena, Maurício e uma surpresa. Carlos, da Turbojet, com uma caixa nas mãos. Lucas, chegou o grande dia. Roberto abraçou o jovem piloto. Você cumpriu tudo o que prometeu. Estudou como nunca, se dedicou completamente e se tornou o piloto mais jovem da história a conseguir a habilitação completa. Só consegui porque todos vocês acreditaram em mim. Não, você conseguiu porque nasceu para isso. Helena sorriu. Seus instrutores dizem que você é o aluno mais talentoso que já passou por aqui. Maurício se aproximou com os olhos marejados. Lucas, você não só salvou 149 vidas naquele dia. Você salvou a minha vida também. Me deu um propósito, um motivo para viver. Senhor Maurício, o senhor salvou a minha vida e a da minha mãe. Sem o senhor, nada disso seria possível. Por isso tenho um presente especial para você. Maurício fez um sinal para Carlos, que abriu a caixa. Dentro estava um modelo em miniatura de um Boeing 737, exatamente igual ao que Lucas havia pilotado naquele dia histórico. Mas não era um modelo comum. Era feito de ouro maciço com uma plaquinha gravada. Para Lucas Silva, o piloto que nos ensinou que milagres existem, passageiros do voo TJ 447. Lucas pegou o modelo com as mãos tremendo, lendo a plaquinha várias vezes. Senhor Maurício, isso é ouro de verdade? Ouro puro. Mas o valor real não está no material, está no que representa. Maurício colocou a mão no ombro de Lucas. Todos os 149 passageiros daquele voo contribuíram para fazer esse presente. Cada um quis participar. Mas não é só isso. Carlos sorriu. Tenho outra surpresa. Sabe qual vai ser seu primeiro voo como comandante oficial? Não, senhor. O mesmo trajeto que você fez naquele dia, Brasília-São Paulo. Mesma rota, mesmo horário. E sabe qual vai ser o número do voo? Lucas sentiu o coração acelerar. Qual? TJ 447. Vamos refazer aquele voo, mas agora com você como comandante oficial. Legal, preparado. Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Vocês estão fazendo isso mesmo? E tem mais. Vários passageiros daquele voo pediram para estar a bordo hoje. Querem voar com você novamente. Carlos abriu um envelope. Maurício, Dr. Fernandes que já se recuperou, Margarete da fileira 12, seu João da fileira 8 e mais 15 pessoas. Eles querem voar comigo de novo? Querem voar com o piloto que salvou suas vidas? Roberto sorriu. Lucas, você não faz ideia do impacto que causou na vida dessas pessoas. 2 horas depois, Lucas estava no aeroporto de Brasília, caminhando pelos mesmos corredores que limpava 3 anos antes. Mas agora usava uniforme de comandante, e todos os funcionários paravam para cumprimentá-lo. Comandante Lucas,
Que orgulho trabalhar no mesmo aeroporto que você, disse uma funcionária da limpeza. Comandante, posso tirar uma foto? Pediu um segurança. Claro, mas vocês não precisam me chamar de comandante. Sou o mesmo Lucas de sempre. Não, você não é o mesmo. Joaquim, seu antigo supervisor, apareceu com um sorriso. Você virou inspiração para centenas de jovens. Sabe quantos meninos começaram a estudar aviação depois da sua história? Quantos? Mais de 1000 só no ano passado. Você mudou a aviação brasileira. Lucas chegou ao portão de embarque e viu a multidão esperando. Passageiros, jornalistas, funcionários, todos querendo presenciar o primeiro voo oficial do piloto-herói. Senhores passageiros, é com imenso prazer que anuncio o nosso comandante de hoje, Lucas Silva, o piloto mais jovem da história da aviação comercial brasileira. Os aplausos foram ensurdecedores. Lucas acenou para todos, mas seus olhos procuravam rostos conhecidos. E encontrou. Maurício na primeira fileira, sorrindo orgulhoso. Dr. Fernandes, completamente recuperado, fazendo sinal de positivo. Margaret, a senhora que havia rezado durante a turbulência, chorando de emoção. Bem-vindos ao voo TJ 447, Brasília-São Paulo. Lucas falou no microfone da aeronave. Para muitos de vocês, este não é apenas um voo. É uma celebração. Obrigado por confiarem em mim novamente. Lucas se dirigiu à cabine, e quando se sentou na cadeira do comandante, sentiu uma emoção indescritível. Não era mais o menino desesperado assumindo controles por emergência. Era o comandante Lucas Silva, formado, preparado, legal. Comandante, todos os sistemas checados, prontos para partir, disse o copiloto, um homem experiente que se sentia honrado em voar com Lucas. Torre, Turbojet 447, pronto para táxi. Turbojet 447, autorizado para táxi pista 09. Comandante Lucas, é uma honra ter você de volta. Durante o táxi, Lucas olhou pela janela e viu dezenas de funcionários do aeroporto acenando. Mecânicos, faxineiros, seguranças, todos comemorando seu primeiro voo oficial. Turbojet 447, autorizado para decolagem. Que Deus abençoe este voo histórico. Lucas empurrou os aceleradores e o Boeing 737 começou a ganhar velocidade. Mas desta vez era diferente. Não havia desespero, não havia medo. Havia apenas a realização de um sonho que começara 3 anos antes, quando um menino olhava aviões pela janela enquanto limpava o chão. V1, VR, rotate. O avião deixou o solo e Lucas sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Ele estava voando. Oficialmente, legalmente, como comandante. Na cabine de passageiros, Maurício olhava pela janela e sussurrava. Meu filho, onde você estiver, está vendo isso. Lucas conseguiu. Ele realmente conseguiu. Dona Maria, que havia conseguido uma autorização especial para estar na cabine durante a decolagem, chorava de emoção. Meu filho está voando. Meu menino está realizando seu sonho. Turbojet 447, subindo para nível de voo 350. Todas as condições normais. Lucas falou no rádio, a voz firme e profissional. Durante o voo, Lucas fez questão de ir até a cabine de passageiros, conversar com quem havia compartilhado aquele momento histórico 3 anos antes. Senhor Maurício, obrigado por tudo. Literalmente tudo. Não me agradeça, Lucas. Agradeça a Deus por ter colocado você no meu caminho naquele dia. Doutora Margaret, como está? Orgulhosa, meu filho. Muito orgulhosa. Você provou que milagres existem. Senhor. João, lembra de mim? Como posso esquecer? Você salvou minha vida para eu poder conhecer meu primeiro neto. O idoso chorou. Ele nasceu mês passado e sabe como se chama? Como? Lucas, em sua homenagem. Lucas não conseguiu segurar a emoção. Um bebê havia recebido seu nome por causa daquele dia. Atenção passageiros, iniciando descida para São Paulo. Tempo estimado de pouso, 15 minutos. Obrigado por voarem conosco neste dia tão especial. O pouso foi perfeito, suave como seda. Quando as rodas tocaram a pista, toda a cabine explodiu em aplausos. Não eram palmas educadas. Eram palmas de pessoas que haviam presenciado o fechamento de um ciclo, a realização completa de um sonho. Turbojet 447, bem-vindos a São Paulo.
Comandante Lucas, parabéns pelo voo impecável. Lucas desligou os motores e ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo o momento. Havia saído de faxineiro de aeroporto para comandante de aeronave. Havia salvado 149 vidas e transformado a própria vida no processo. Comandante, posso dizer uma coisa? Perguntou o copiloto. Claro. Em 20 anos de aviação, nunca vi alguém pilotar com tanta paixão. Você não apenas voa, você vive a aviação. Ao sair da aeronave, Lucas foi recebido por uma multidão de jornalistas, funcionários e admiradores. Mas quem ele procurava era a mãe, que correu para abraçá-lo. Meu filho, você conseguiu! Você realmente conseguiu! Conseguimos, mãe. Nós conseguimos juntos. Roberto se aproximou com um sorriso orgulhoso. Lucas, você superou todas as minhas expectativas. Você não é apenas um piloto, você é uma inspiração. Senhor. Roberto, sem o senhor, nada disso existiria. Eu apenas plantei a semente. Você fez ela crescer e virar uma árvore frondosa. Maurício foi o último a se aproximar. Lucas, você sabe que mudou minha vida, não sabe? Como assim? Criei uma fundação para apoiar jovens talentos na aviação. Já ajudamos 50 meninos como você. Tudo por sua causa. Senhor Maurício, não, deixe eu terminar. Você me ensinou que existem pessoas especiais no mundo, que vale a pena investir em sonhos, que milagres acontecem quando menos esperamos. Lucas olhou ao redor, vendo todas as pessoas que haviam feito parte da sua jornada. A mãe curada, Roberto orgulhoso, Maurício realizado, os passageiros gratos, funcionários inspirados. Sabe o que mais me emociona? Lucas disse, a voz embargada. 3 anos atrás, eu limpava o chão deste aeroporto sonhando em voar. Hoje, sou comandante. Mas o mais importante, provei que não importa de onde você vem, importa onde você quer chegar. E você chegou onde queria? Perguntou um jornalista. Lucas olhou para o avião que acabara de pilotar, depois para a mãe saudável, depois para todas as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida. Cheguei muito além do que sonhava, porque descobri que salvar vidas é ainda mais gratificante que realizar sonhos. Aquela noite, Lucas dormiu em casa, no apartamento que Maurício havia comprado para ele e a mãe. Sobre a mesa da sala, o avião de ouro brilhava sob a luz, lembrando para sempre do dia em que um menino de 16 anos assumiu os controles de um Boeing 737 e mudou não apenas 149 vidas, mas a aviação brasileira para sempre. E quando Lucas fechou os olhos, ainda podia ouvir o ronco dos motores e sentir a sensação única de voar, porque ele havia nascido para aquilo. E agora, finalmente, o mundo inteiro sabia. Fim da história!